controle e a estratégia, eles estão intimamente ligados, mas é muito importante entender que antes do controle vem a estratégia. Vou usar um exemplo para você entender com facilidade esse relacionamento. Algum tempo atrás, um aluno me perguntou o seguinte: professor, eu dou consultoria para uma empresa familiar e a empresa está muito desgovernada. Eu queria montar um sistema de controle bom para essa empresa. Como é que eu faço? Minha pergunta para o aluno foi a seguinte: vocês têm estratégia? A resposta foi não. E aí eu disse para ele: então você deveria primeiro criar uma estratégia. Por quê? Porque se você não sabe para onde ir, qualquer caminho pode ser bom ou pode ser ruim. A controladoria é a área da empresa responsável por criar mecanismos de alinhamento à estratégia. Então, a controladoria vai medir o quão próximo ou longe você está da estratégia. Se você não tem estratégia, não faz sentido ter controle. Então, primeiro nasce o planejamento, para depois vir o controle. O planejamento acontece antes do fato. Mas você não tem bola de cristal, você planeja uma série de coisas que na vida real não acontecem. O controle vem depois do fato, para verificar se aquilo que você se propôs a fazer está acontecendo ou não, e se o recurso que for disponibilizado para aquela atividade, se ele está funcionando, se ele está dando ou não. E a partir daí, realimentar o planejamento com informação para que a empresa possa corrigir rumos. Bom, a controladoria, primeiro é importante entender que ela não é área decisorial. A controladoria é área de suporte à decisão. A decisão é sempre da unidade de negócios sobre conta e risco do gestor da unidade. Por exemplo, imagina um navio que tem um radar que pisca iceberg, iceberg, iceberg. A decisão de virar ou não o leme do navio é sempre do comandante, sobre conta e risco dele. A controladoria avisa, mas a decisão é sempre do gestor da unidade, sobre conta e risco dele. Outro ponto de destaque é que um sistema de controle muito poderoso com uma estratégia equivocada só vai fazer a empresa errar mais rápido. Só isso. Então, tão importante quanto um bom sistema de controle, e na verdade, antes disso, é importante uma boa estratégia. A gente vai entender aqui também qual é a importância do planejamento estratégico, que vem antes do controle. Nunca na história do mundo foi tão importante o planejamento estratégico quanto é hoje. E por quê? Isso é fruto das últimas décadas do avanço que os processos de melhoria de qualidade geraram. Engenharia, qualidade total, Six Sigma, esses processos trouxeram grande produtividade gigantesca para o mundo. Mas trouxeram, obviamente, alguns efeitos colaterais. Vamos tentar entender o que é ganhar produtividade. Imagina, por exemplo, que você gaste R$100 mil para fazer 10 mil produtos. Então, esse produto custa em média R$10. Agora imagina que você investiu em melhoria de qualidade, investiu em engenharia, qualidade total, Six Sigma, e descobriu uma forma muito mais interessante, muito mais produtiva de fazer alguma coisa. A produtividade, ela pode gerar dois efeitos. Ser mais produtivo é ou com o mesmo recurso fazer mais coisas, ou fazer a mesma quantidade de coisas com menos recursos. Então imagina, por exemplo, que aconteceu na sua empresa o que eu vi acontecer há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade, uma professora nossa nos levou até uma empresa para ver algum lançamento de produtos novos. Tinha uma divisão nessa empresa que era responsável só por pensar o futuro. Falavam para eles, não fica preocupado se não vai ter recurso para fazer esse produto agora, ou se eventualmente alguma coisa para fazer nesse produto é muito difícil, pensa o futuro sem amarras. E essa empresa estava pesquisando uma coisa que eu achei espetacular naquele momento. Talvez não tenha funcionado, porque a inflação reduziu bastante. Os hipermercados foram aqueles supermercados grandões que foram criados na época da inflação. A inflação chegou a ser aqui no Brasil em 93, primeiro ano antes do Plano Real, medida pela Fundação, pelo nosso IGPM, algo em torno de 2.600% ao ano. Então criaram hipermercados, que eram supermercados muito grandes, cercados de caixa por todo lado. Qual o objetivo? Gerenciar a grande demanda que existia. Com uma inflação desse tamanho, os produtos eram remarcados às vezes 3 vezes no mesmo dia. Então se você não comprasse rápido com o seu salário, poderia acontecer de você não conseguir comprar o que precisava. O dinheiro perdia poder de compra muito rápido. Então, geralmente os mercados ficavam muito cheios entre o dia 31 do mês e o dia 5 do mês seguinte. Do dia 5 até o outro dia 31 ou dia 30 ficava vazio, porque as pessoas compravam rápido, saía o salário e ia comprar. Essa empresa estava estudando
é um grande scanner que parecia com aquele pórtico detetor de metal que tem no aeroporto, sabe? A ideia era que as pessoas, os clientes, iam entrar no supermercado com o carrinho já com sacolas e tirar as coisas da prateleira e colocar dentro das sacolas. Quando chegasse ao caixa, esse scanner poderoso teria a capacidade de ler o código de barra dentro do carrinho. Olha o efeito espetacular que isso teria pelas filas. Seria um efeito muito interessante, de muito ganho de produtividade, não é isso? Então imagina, por exemplo, que você, na sua empresa, implantou uma ferramenta qualquer dessa de ganho de produtividade, que é engenharia, qualidade total, Six Sigma, e você dobrou a capacidade de produção. Com os mesmos R$100.000, você foi capaz de fazer agora 20 mil produtos. O seu custo unitário teria caído para R$5, certo? Na verdade, não. Na verdade, uma primeira rodada de produtividade, ela só gera efeito efetivo, só gera efeito nos custos, se um segundo movimento for feito. Um ganho de produtividade só vira resultado se duas coisas acontecerem. A primeira delas, se você dobrar a produtividade, se você agora consegue fazer 20 mil peças, se você conseguir vender no mercado essa capacidade a mais que você conseguiu. Se você dobrar a capacidade e não conseguir vender isso no mercado, na verdade você vai ficar só mais ocioso. O seu custo não vai mudar, vai ser só uma ficção. Por outro lado, uma segunda forma de você ganhar produtividade, quer dizer, se você conseguiu dobrar a produtividade, você deveria ser capaz de fazer com a metade dos recursos a mesma coisa. Aí cairia para R$5. Ou seja, essas são as duas formas que você tem, depois de um giro de produtividade, você transformar isso em custo. Ou você escoar a capacidade que você gerou excedente, ou você cortar na quantidade que ganhou produtividade. O que acontece é que as indústrias, nas últimas décadas para cá, começaram a ganhar muita produtividade, mas infelizmente o mercado não foi capaz de comprar todo esse excedente. E as indústrias, para poder transformar isso em resultado, começaram a cortar, começaram a fazer com o mesmo recurso, tentar fazer mais coisas com o mesmo recurso. É por isso, por exemplo, que você olhar nas últimas décadas para cá, você vai ver que a área industrial reduziu para caramba a quantidade de funcionários, mas a área de serviço aumentou para caramba, as pessoas migrando da indústria para o serviço. Então, um ganho de produtividade, ele só vira efeito real se essas duas grandes habilidades foram feitas na verdade. E aí o que aconteceu? Como a indústria trouxe muita produtividade, mas o mercado não comprou isso tudo, as empresas começaram a cortar recurso para tentar fazer a mesma quantidade de produto com menos recursos. E aí começou um efeito colateral muito importante que tem no mercado hoje, que é a sobrecarga de trabalho. Uma coisa que você falava no passado não existe mais, que é acabei o meu trabalho. Isso não existe mais. Enquanto você quiser trabalhar, tem trabalho para você fazer e ponto. É você que vai decidir a hora de parar. Isso é um efeito colateral dos modelos de gestão de qualidade, trouxe sobrecarga de trabalho. Olha, por exemplo, o que é o e-mail, olha, por exemplo, o que é a internet, foram ganhos expressivos de produtividade. Porém, isso trouxe o efeito colateral, que é muito mais trabalho para a gente fazer. E o problema é que com muito mais trabalho, a gente está olhando cada vez mais para o passado, você está sempre atrasado, você parou de olhar para o futuro. Você não olha mais para amanhã ou para depois. Você olha para o ontem ou para o hoje que você está atrasado. E aí, cada vez mais, é comum você ser atropelado pelo futuro. Vou te contar um caso aqui que aconteceu com um professor nosso, infelizmente falecido, que é o Daniel Plá. O Daniel Plá, que me contou isso, era um professor da Fundação. O Daniel Plá, ele, entre outras coisas, já foi acionista do grupo Deplá, que foi a maior empresa de revelação de filme do Brasil. Da época da Polaroid para frente, eles ganharam uma fortuna revelando filme. E qual era a preocupação? Operacional. Abre loja, abre loja, abre loja. Começaram no Rio de Janeiro, começaram abrindo loja em um bairro, aí abrir a loja em outro bairro, aí começaram a se expandir para outros estados, outras cidades, e começaram a espalhar pelo país todo e ganhar uma fortuna revelando filme. E a preocupação é, abre loja que isso dá dinheiro. Esqueceram de olhar 2, 3 anos na frente e ver a câmera digital chegando. A câmera digital quebrou a maior empresa do setor em menos de um ano. Ou seja, cada vez é mais comum casos iguais a esses acontecerem, porque a gente para de pensar e cada vez mais o futuro atropela a gente. Então, o planejamento estratégico é a tentativa que as empresas criaram para colocar a empresa para voltar a pensar. Bom,
Então, toda a história de controle começa no planejamento estratégico. Planejamento estratégico são os grandes e importantes planos da empresa para os próximos anos. O mais comum é planejamento estratégico para 5 anos, com revisões anuais. Esse é o mais comum. Tem exceções, é claro. A área de petróleo, por exemplo, faz planejamento estratégico para 50 anos, eventualmente. Mas o mais comum é fazer para 5 anos com revisões anuais. Depois que você faz isso, e o planejamento estratégico em geral é da empresa, não é de alguém, por exemplo, o planejamento estratégico da minha empresa é expandir a operação para a Europa nos próximos 5 anos. Aí você corta isso em parcelas menores, dando atividade e recurso para o executivo tomar conta. Aí virou orçamento. A grande diferença do planejamento estratégico para o orçamento é que o orçamento está associado a um centro de responsabilidade. O que é isso? É uma atividade e um recurso que o executivo cuida. A gente vai falar um pouco mais para frente de cada um tipo de centro de responsabilidade. Centro de custo, centro de investimento, centro de lucro, centro de receita. Um pouco mais para frente. Mas o orçamento, em geral, ele é menor. O mais comum é ser anual, com revisões mensais ou trimestrais. Mas a maior característica é que o orçamento, em geral, tem dono. Então, está associado a um executivo, uma atividade e uma grana. Está associado a um centro de responsabilidade. Então, por exemplo, planejamento estratégico da minha empresa, expandir a operação para a Europa nos próximos 5 anos. Marketing, ano que vem você faz isso, toma atividade e toma recurso. RH, ano que vem você faz isso, atividade e recurso. Finanças, ano que vem você faz isso, atividade e recurso. Aí começa o controle. A gente vai verificar durante o decorrer do ano, primeiro, se a atividade foi cumprida ou não. Segunda, se o recurso deu ou não deu. Mas é muito importante entender que essa é uma roda que não deve parar nunca. Por quê? Se eventualmente acontecer alguma variável exógena muito importante, a gente precisa replanejar, reorçar para reavaliar. Porque senão, eventualmente, você vai na direção errada sem estar percebendo isso. Imagina, por exemplo, que você é o controller da TAM, fazendo o orçamento da TAM para o ano seguinte, em que você espera que a TAM concorra com a Azul e com a Gol, por exemplo. No ano que realiza o orçamento, o seu pessoal na TAM está vendendo 10% em receita acima do esperado. E está todo mundo batendo palma para o pessoal de vendas. Mas só que o que aconteceu de verdade foi que a Azul fechou. A maior empresa do setor fechou. Ou a Gol, a maior empresa do setor hoje é a Gol, né? Mas a Gol fechou, ou a Azul fechou. Uma das empresas que são grandes concorrentes fecharam. Aí o que acontece é que seu concorrente está tomando o seu mercado, está tomando o mercado da empresa que fechou e você não viu. Você está dando parabéns para o pessoal da sua empresa, mas porque tem variável nova que você não levou em consideração. Então você tem que replanejar um cenário que um grande player saiu, reorçar para reavaliar, senão não faz sentido.